Olá, queridos irmãos. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui novamente, dando continuidade, aos estudos de André Luiz, inicialmente desejando que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações, em nossos lares. Nós hoje vamos estudar o capítulo número 28, intitulado Em Serviço. Apenas vou recordar para vocês, no capítulo passado, 27, foi quando o André Luiz começou realmente o trabalho dele nas câmaras de retificação, que ele foi levado lá, havia poucos colaboradores, porque estavam ocupados em outros serviços, e ele de imediato já começou a trabalhar. Lembremos que aqueles espíritos muito sofredores, e tinham, então, um estado assim de um sono profundo, meio hipnótico, eles começaram a receber passos, mas começaram a ter vômitos. Então, era preciso que pessoas trabalhassem ali, limpando a enfermaria, etc. Ele, de imediato, ele pegou o serviço lá e limpou o vômito, quer dizer, é um médico trabalhando como enfermeiro limpando o chão. Então, foi uma coisa muito bonita, assim, de lição que ele trouxe para nós. Neste capítulo, ele realmente ficou muito feliz de iniciar o serviço. Agora, o que nós vamos nesse capítulo agora? Nós vamos ver que ele realmente vai estar a postos lá para continuar o serviço. Ele ficou aquela noite toda lá, não voltou para casa, e agora aqui, no dia seguinte, ele ainda está lá, não houve tempo dele voltar, e aqui está dizendo o seguinte, ó, encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, quer dizer que ele passou o tempo todo, o dia inteiro lá no trabalho. Aí, o que acontece aqui? Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou um receptor a fim de ouvir a equipe dos samaritanos que estavam em atividades no umbral. Né? Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, exatamente. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações desta natureza se comunicavam com as retaguardas a retaguarda de tarefa em horas convencionais. Quer dizer, as equipes de socorro descem às regiões de sofrimento, no umbral, e a determinados momentos corretos, certos, combinados, para que eles façam a ligação. É um sistema como se fosse um sistema de rádio, né, em que eles falam à distância para dar notícia do que está acontecendo, para tomarem providências devidas. Né? André Luiz falando. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Fiquei muito feliz pelo trabalho. Receber a aventura do trabalho afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Olha que interessante essa frase. É como se ele se sentisse, embora cansado, mas interiormente ele estava muito feliz e estava, de certa maneira, fortalecido pelo início do trabalho. Estabelecido o contato radiofônico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Aí eles dizendo lá da região do umbral, né? Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos de sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. 29. 22 deles estão em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Isso é a notícia radiofônica, né? 29 que foram recolhidos, deles 22 estão em desequilíbrio mental e 7 estão em completa inanição psíquica, extremamente enfraquecidos, desnutridos. Ele continua dizendo, chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Então, esse entendimento, na verdade, era para que as turmas que estavam ali em serviço na regeneração precisavam criar todas as possibilidades, né, para receber
dar todas as providências para receber esses 29 pacientes que chegariam logo depois da meia-noite, né? Notando que Narcisa e Tobias se entreolharam profundamente admirados, tão logo silenciou a voz, não pude conter a pergunta que me surgia nos lábios. Como assim? Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Ele que não lembrava como que ele foi transportado, mas ele foi transportado dessa maneira simples, né? Com turmas de trabalhadores que carregavam macas, enfim, animais ajudando, tem todo um grupo assim sendo transportado, conforme nós vamos ver mais adiante. Conheço o episódio da sua chegada. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos muito pesados. E aí ele faz uma comparação aqui, né? Tanto a andorinha quanto o avestruz têm aves, mas o avestruz não voa. E a andorinha sobe às alturas com facilidade. Então, há situações em que o transporte é feito de uma forma mais simples mesmo, como se faz no interior, até mesmo do meio rural que a gente conhece, são transportes mais difíceis de serem feitos dependendo da região. Mas, de qualquer forma, o trabalho é eficiente e depois da meia-noite, 29 sofredores chegarão para serem atendidos. E deixando, na verdade, esse atendimento é um internamento, eles ficam internados na instituição até que comecem a melhorar. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando: olha, é muito grande a leva desta noite, do grupo que vai chegar. Precisamos tomar providências imediatas. Necessários serão muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflige, respondeu Tobias. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7, ou seja, 22 irmãos em estado de perturbação vão ser alojados no chamado pavilhão 7. E aqueles que estão extremamente enfraquecidos, que são 7, que ele chamou de uma expressão até interessante, que estão em inanição psíquica, ficarão na Câmara 33. Então, já estava dividindo, né, a localização dos grupos de acordo com as necessidades de cada um. 22 para um setor, que é o pavilhão 7, e o outro 7 para a Câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade, ou seja, a forma de internar, de receber nos leitos. Porém, olha, diz aqui, o mesmo não se dará em relação à assistência. Os nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta. Então, vários auxiliares que lá trabalhavam foram recrutados para trabalhar na crosta terrena, né, junto aqui na Terra mesmo, em vista das grandes nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Lembremos que, lamentavelmente, a Segunda Guerra Mundial havia começado. E essas trevas que envolveram o mundo dos encarnados têm a ver com o sofrimento da guerra já iniciando em toda a Europa. Precisamos de pessoal, se bem lembrando que já existia guerra na Ásia. O Japão estava em guerra com a China há alguns anos e agora já estourara a guerra na Europa, né, com a invasão da Polônia pelos exércitos nazistas. Ofereço-me com prazer. Agora André Luiz falando. Ofereço-me. Agora, olha, ainda tem mais aqui, só mais uma frasezinha. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porque os operários em função com os samaritanos chegarão muito fatigados. André Luiz, na mesma hora, apesar de já estar trabalhando já o dia inteiro, ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclado de gratidão, fazendo-me experimentar
cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou Tobias admirado. Ué, outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: Pois bem, aceito, confiante, a sua colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, que são 2 irmãos da minha confiança. Então, André Luiz se ofereceu para ficar à noite e, além disso, ainda chegaria um reforço de mais 2, além do grupinho que estava lá sob a coordenação de Narcisa. Lembremos que são 29 que vão chegar, né? E vão chegar logo depois da meia-noite. Então, vai haver realmente muito serviço na colocação de todo esse pessoal. Aí diz o Tobias: não poderei permanecer aqui de plantão noturno em vista de outros compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará em qualquer ocorrência maior, aí, de maior gravidade, eu providenciarei, né, o que for necessário. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução das tarefas. E descortinou-se, então, um campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e equipamentos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na Câmara 33, exatamente para posicionar os leitos que receberiam os 29 entidades em sofrimento. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga nos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Eu estava muito feliz de estar trabalhando, mesmo sentindo-se um pouco cansado, mas ele tinha uma dedicação muito grande, estava muito feliz por iniciar o trabalho. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus hora, nem nas recompensas imediatas que me pudessem vir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante a minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Então, o André Luiz era realmente agora um espírito transformado na direção do esforço do bem, porque ele entendia, isso é importante a gente considerar, que ele já tinha recebido muitos benefícios de nosso lar. Fora atendido no pavilhão hospitalar, tratado durante algum tempo, que ele chegou lá extremamente enfraquecido, claro, quase 9 anos no Brown, extremamente enfraquecido, recebeu todo o tratamento, reequilibrou as energias e as harmonias do corpo espiritual, recebeu alta do médico que o acompanhava, e aí, com todo carinho, a família de Lígia, Dona Laura, Lígia e as 2 irmãs, receberam ele no lar. Mas ele ainda continuou sob assistência do Ministério do Auxílio. Tanto que ele buscara trabalho, mas disseram: olha, vamos, aguarda um pouco, você faça visitas para você conhecer melhor, você ter contato com as tarefas, e depois, oportunamente, vai chegar o seu momento. E agora chegou o momento dele. E nesse momento, exatamente no início do trabalho, que teve uma sobrecarga muito importante de trabalho devido à falta de pessoal e devido ao grande número de sofredores que ia chegar. Então, ele estava muito feliz com isso. Apesar de sentir-se um pouco cansado, mas estava extremamente feliz. Por quê? É o que ele chama de alegria de servir. Essa alegria de servir é realmente, né, uma situação que só a pessoa intimamente consegue valorizar, né, essa sensação agradável que a pessoa está tendo de poder ajudar, poder dar de si alguma coisa, já que ele tinha recebido muito. Bom, ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou, né?
Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e um serviço útil. Amanhã, às 8 da manhã, você, André, poderá descansar. O máximo de trabalho por dia é de 12 horas, mas aqui, hoje, estamos em circunstâncias especiais. Ele vai passar das 12 horas de trabalho, olha só, né? Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. Quer dizer, ele estava feliz, falou com o Tobias que ele estava feliz de poder iniciar o trabalho ali, né? Pois bem, a sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras e auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Narcisa, enfermeira com vários anos de experiência naquele aprendizado ali das câmaras de edificação, em todo o setor da regeneração. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me dela com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa e simples. A boa amiga, amável, assemelhava-se a um livro sublime de bondade e de sabedoria. Um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã trabalha já há muito tempo aqui? Perguntou André Luiz, a certa altura da palestra. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. 6 anos e alguns meses de serviço direto nas câmaras de retificação. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos, 3 anos e alguns meses, para realizar os meus desejos. Então, aí André Luiz, né, pergunta, né? Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério. Ela diz, preciso de um endosso muito sério. Como assim? Vai saber, né? O que quer dizer com isso? É porque eu preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Estou saindo aqui de uma gripezinha, de vez em quando me dá uma tosse aí, mas tudo bem. Pois bem, então aconselharam, ela foi recorrer à ministra veneranda, que era a maior autoridade na regeneração. Ministra veneranda, nossa benfeitora da regeneração, prometeu que endossaria os meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Veja bem, veneranda era, digamos, a ministra de mais experiência em nosso lar. Depois nós vamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade da ministra veneranda. Ela tinha mais de 200 anos de trabalho na colônia. Depois nós vamos ver isso. E era uma pessoa respeitadíssima na colônia. Ela sabia muito bem quando Narcisa foi procurá-la, desejando, né, este contato com espíritos amados na Terra, tem um novo planejamento reencarnatório, né? Ela falou, olha, para que você fique em boas condições de voltar à Terra, eu preciso que você dê 10 anos de trabalho na regeneração, na área das câmaras de retificação, para quê? Para que ela pudesse corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Olha que interessante. Veneranda sabia muito bem por que estava propondo isso. E Veneranda sabia que depois de 10 anos de trabalho, Narcisa teria uma grande experiência no atendimento aos espíritos necessitados. Teria um aprendizado muito extenso de tarefas, de trabalhos
de condutas, né, a serem adotadas para os casos diversos daqueles pacientes em situações diferentes de sofrimento. Ela aprenderia muita coisa, né? Os trabalhos de passo e doação de energia, o conhecimento de vários tipos de tratamento e, sobretudo, o desenvolvimento da fraternidade universal no seu coração. Ela passaria a se preocupar com as outras pessoas necessitadas. Ela passaria a olhar essas pessoas como verdadeiros irmãos. Como Jesus nos disse, né? Quando lhe foi perguntado qual o maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, ela estava desenvolvendo o mandamento de Jesus. Olha, eu estou procurando tratar do meu próximo, amar o meu próximo, envolver com sentimentos de fraternidade. Era isso que estava acontecendo. Além dela aprender muitas técnicas de tratamento, muitas coisas importantes. Neste caso, ela estaria muito mais bem preparada quando se fosse fazer um novo planejamento encarnatório. Ela já tinha muitas horas de trabalho, um grande aprendizado, evolução na área da sabedoria e do amor. Então, ela teria muito mais chance de vencer na próxima encarnação no mundo. Quem sabe, talvez, não sabemos, ela poderia até vir a ser uma ótima enfermeira nessa nova encarnação dela. Não? Então, no primeiro instante, ela assustou, né? 10 anos de trabalho. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Mas depois eu reconheci que Veneranda estava com a razão. Afinal, o conselho não visava o interesse dela, e sim o meu próprio benefício. O meu próprio benefício, entendeu Narciso. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada, mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual na minha futura experiência na Terra. Era um preparo muito bom, muito de grande valor espiritual que ela estava ali desenvolvendo. Ia manifestar a minha profunda admiração, mas um dos enfermos mais próximos gritou: Narcisa, Narcisa, pedindo, né, o amparo, o apoio dela. Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Olha que coisa linda. Então, recordando, André Luiz estava iniciando seu trabalho, estava muito feliz pela alegria de servir, ofereceu-se espontaneamente para dobrar, né, o seu plantão e ficar à noite nas câmaras de regeneração. E só no dia seguinte, às 8 horas da manhã, que ele iria descansar, mas seria muito útil para ele, porque a partir de meia-noite chegariam 29 sofredores, e aí ele teria serviço direto a noite inteira, atendendo todos esses pacientes necessitados que vinham do umbral. Eu estou chamando-os de pacientes que são irmãos em sofrimento, e cada um tem uma situação, né, clínica particular, vamos dizer assim. 7 deles estavam extremamente desnutridos, 22 estavam em estado de perturbação. Então, todos eles seriam atendidos fraternalmente e com as técnicas de enfermagem necessárias ao envolvimento desses irmãos sofredores. André Luiz começou a ganhar as suas primeiras horas de trabalho e agora começou a estreitar os seus laços de amizade com essa pessoa maravilhosa, de 6 anos e mais alguns meses de experiência e trabalho nas câmaras de edificação, e ele, com certeza, aprenderia muito com a experiência de Narcisa, conforme nós vamos ver no decorrer desta extraordinária obra. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui os nossos comentários hoje e voltamos novamente a desejar que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Um abraço a todos.